Olá, vamos dar continuidade ao nosso curso Liderança Autêntica. Estamos no terceiro módulo falando sobre comunicação. Na segunda aula, vamos abordar um tema muito sensível e importante dentro da comunicação. Vamos tratar da linguagem corporal. A linguagem corporal teve um destaque dentro desta nossa programação em virtude da, digamos assim, da forma relapsa com que ela é tratada. Então, nós temos dentro da comunicação o ouvir, que eu reputo essencial, e vou agora abordar o tema da linguagem corporal. Então, antes de mais nada, é importante nós termos consciência que o nosso corpo, os nossos gestos, a nossa postura, tudo comunica. Tudo comunica. Essa camisa que eu estou vestindo, o meu cabelo, enfim, tudo envia uma comunicação. E aí, é importante você que pretende exercer uma liderança autêntica, é importante cuidar, sim, desses pequenos detalhes. Eu sempre digo que os pequenos detalhes fazem a grande diferença. E na comunicação não poderia ser diferente. Veja bem, dentro da comunicação, o mais importante e de uma forma bastante, digamos, conexa, esse curso, ele aborda o líder, o ser humano líder, de uma forma global. Então, nós já tratamos da questão da saúde física, já tratamos da prática de alguma atividade física e nada é por acaso, não é tão somente uma questão de ter saúde, não é só isso. E a comunicação, a saúde reflete diretamente na nossa comunicação. Então vamos, por exemplo, tratar, ilustrar o corpo, o nosso corpo. Eu sempre digo que o nosso corpo é o nosso templo, é a nossa morada. Por isso, o cuidado que devemos ter com o nosso corpo. E aí, de uma forma bastante simples, se eu estou falando com você aqui na aula, com essa postura, eu comunico alguma coisa. Se porventura, olhem um detalhe, eu ficar assim, olha como muda, veja, perceba como muda até o meu tom de voz. Compreendem? Então, a primeira mensagem que eu quero passar, e eu gostaria que vocês cuidassem, se atentassem para isso, é a questão do ombro. Eu sei que tem algumas técnicas, tem algumas palestras que falam daquela pose de Mulher Maravilha, de super-homem. Tudo bem, tranquilo, mas o que a gente pode começar a treinar são os nossos ombros. Os ombros sempre retos, de preferência o peito aberto. Por que o peito aberto? Peito aberto, e isso é uma lição que eu trago do yoga para dentro da minha realidade. E se nós observarmos com bastante cuidado, com muita atenção, nós vamos entender e compreender que todo o aprendizado, ele interfere em toda a nossa vida, de uma forma ramificada. Então, se eu pratico yoga e lá eu aprendo uma lição, essa lição eu não vou utilizar somente no yoga, eu posso muito bem adaptar essa lição para o meu cotidiano e assim sucessivamente com todos os cursos. Por exemplo, a gente está fazendo aqui um curso de liderança, só que muitas lições aqui você pode aprender e, por exemplo, aplicar dentro da sua casa.
é só uma sugestão. Então, voltando. Quando eu abro o peito, eu deixo meu coração falar, se posicionar melhor, de uma maneira mais confortável. E o que ocorre, o que acontece? O yoga explica, eu estudo yoga, né? Já dei aula de yoga, pratico yoga. O yoga explica que essa postura, ao permitir que o nosso coração tenha mais espaço, favorece que nós consigamos lidar melhor com as nossas emoções. E o nosso curso também trata de saúde emocional. Veja bem, observe como está tudo assim, tudo conectado. Então, essa postura, quando eu abro meu peito, eu consigo enxergar, ouvir o outro, enxergar o outro, eu abro o peito, eu consigo lidar melhor com as minhas emoções. E isso, será que influencia na comunicação? Só um exemplo. Então, ponto 1, postura, a linguagem corporal, né? Já falei na primeira aula sobre a questão de olhar, de enxergar, de observar. E na comunicação, você olhar o seu interlocutor, conversar olhando nos olhos. É o segundo, já havia falado isso na primeira aula sobre ouvir. E seguindo a linguagem corporal. Além da questão da postura, é importante que nós tenhamos uma oratória favorável. Então, eu sou líder, mas tenho dificuldade em falar em público, não gosto de conduzir reuniões, eu me sinto muito mal, eu fico nervoso, eu fico ansiosa, eu não durmo quando eu tenho uma reunião, quando eu preciso me posicionar, ou seja, isso é algo que precisa ser trabalhado, que precisa ser, digamos, treinado. E assim, o nosso corpo e a nossa mente se adaptam. Nós temos sim um poder de nos adaptarmos conforme as nossas necessidades. De maneira que eu acredito que o investimento num curso de oratória seja bastante favorável, porque você vai treinar uma fala que seja nítida, o posicionamento, tom de voz, é a forma como você se porta, seja numa câmera, seja presencialmente, seja numa reunião. Então, é um investimento que precisa, que merece. E se não for um investimento, que seja por meio de livros, de leituras. Nós temos, eu vou indicar nas nossas referências bibliográficas, os livros que eu utilizo, que eu já li, que eu reputo, reputo úteis dentro desse processo de transformação. E algo que eu também acredito muito na linguagem corporal é que nós comunicamos não só com postura, não só com tom de voz, comunicamos também com o modo de nos vestirmos. Tudo encaminha uma mensagem. E nesse sentido, é importante ter esse cuidado. Tem pessoas que podem dizer que isso não tem efeito, ou que isso não importa, o que importa é o conteúdo. Não. Vamos com calma, porque o líder, ele precisa, como eu disse desde a primeira aula, desde o primeiro tópico, desde o primeiro módulo, o líder precisa influenciar. E você consegue influenciar pelo tom de roupa.
pelo tom de roupa. Existem livros que explicam isso, por exemplo, vou dar exemplos que eu utilizo dentro da minha rotina e estão dentro dessa referência bibliográfica que eu vou mencionar, será mencionado no nosso curso e vocês terão acesso. Você vai para uma reunião em que você precisa convencer alguém, ou você precisa, digamos, você vai decidir, tomar algumas decisões e elas precisam ser seguidas, precisam ser respeitadas. Os tons de roupa, das cores de roupas, têm uma influência significativa dentro desse contexto. Então, se você for com uma roupa muito clarinha, compreende? Tons pastéis, usar uma... Isso tudo tem um significado. Isso chega antes de nós pronunciarmos qualquer palavra. E essa imagem é importante você cultivar, não só você como líder. Você precisa zelar por isso dentro da sua equipe. Eu não estou aqui dizendo que você vai determinar um padrão e esse padrão não só será seguido daquela forma. Não é isso. Você precisa alinhar qual a mensagem, qual o valor, o que você está comercializando ou o que você quer influenciar, qual é a imagem que você quer passar. Obviamente que se isso estiver alinhado com os seus valores, com as descobertas que você obteve naquela primeira aula, quando eu falei sobre o autoconhecimento, se tudo isso estiver alinhado, as coisas irão fluir, os comportamentos, as posturas irão fluir com muita naturalidade. Então, é importante nós termos essa consciência que a linguagem corporal, ela é real, ela existe e ela comunica antes mesmo que eu pronuncie uma palavra sequer. Então, o cuidado é postura, é tom de voz, é falar, treinar isso com câmeras, em público, em cursos de diversas formas e saber que nossa vestimenta, nossa roupa, ela também passa uma mensagem. Então, esse é o ponto que a gente precisa cuidar. Dentro da comunicação, eu não entrei muito no contexto do falar, porque eu entendo que a fala, a conversa, o diálogo, ele acontece e todo mundo conversa bem, conversa com naturalidade. Eu quis destacar pontos que fazem parte da comunicação não falada. E muitas vezes nós, por uma questão até de cultura ou mesmo de vivência, não damos valor, que é essa parte, por exemplo, da linguagem corporal. Então, a orientação que eu deixo é que dentro da linguagem corporal você opte por cuidar sim da sua postura, zelar por ela, vigiar a postura a partir de agora. Então, principalmente pode começar com o peito aberto, ombros para trás, mantendo a coluna bem alinhada, a coluna retinha. Isso já é um grande avanço. Em seguida, cuidar da oratória. Sobretudo a oratória voltada para a equipe, voltada para o cliente, a oratória à frente das câmeras. Sabemos que muitos negócios hoje são realizados por aqui, dentro desse meio virtual. Então, é importante sim nos adaptarmos a esse contexto.
E no terceiro ponto, cuidar da vestimenta. Eu tenho certeza que a partir do momento que você focar nesses 3 pontos, muito irá acontecer. E, sobretudo, mudar o seu poder de influenciar dentro da liderança. Até a próxima aula.